Paz, irmãos. Que bom, estamos nos encontrando mais uma vez, né? Alguns irmãos estiveram em Guarapari, encontramos recentemente. Agradeço vocês por ter ido. E também por aqueles que não foram, mas apoiaram os que foram, né? Que nem todos vão. Quando sai a guerra, os aviões vai no ataque e outros ficam guardando o aeroporto, né? Para que não seja bombardeado. Mas que o Senhor recompense a todos vocês. Em conexão aqui, dando uma continuidade que o irmão Altivi compartilhou, eu gostaria de estar lembrando uns versos que a gente deu aí, logo no início desse mês, na conferência, que é Crônicas, capítulo 30. 1 Crônicas, capítulo 30. Ou 2 Crônicas, capítulo 30. Lembrando que, logo após a morte de Salomão, Roboão veio reinar em seu lugar. Está lá em 1 Reis, capítulo 12. E o povo se ajuntou para pedir alívio das cargas que estavam sobre eles. Estavam sobrecarregados. E eles pediram que aliviasse e prometeram que ia servir, desde que aquele jugo fosse retirado de sobre eles. E Roboão pediu 3 dias de prazo para pedir conselho. E ele pediu conselho aos anciões. E o conselho foi favorável ao povo, que aliviasse a carga do povo. Mas ele foi pedir mais conselho, e pediu conselho aos jovens da sua época. E o conselho foi que ele apertasse ainda mais o jugo. Isso causou divisão, uma grande divisão. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado. E aquilo prosseguiu por algum tempo. E até que chega o tempo de Ezequias. E Ezequias não estava feliz por causa daquela divisão. Ezequias começou trabalhando, restaurando o templo, tirando aquelas coisas que devia ser tirada, santificando. Então a primeira necessidade que Ezequias viu que devia ser suprida era a purificação, tirar as imundícias do templo. E depois restaurar o local de culto. E Ezequias não estava feliz porque nenhuma divisão traz felicidade. Pelo contrário, ela traz ruína, ela traz tristeza, angústia. Você vê quando o casal se separa, por exemplo, no serviço da família. Quanta murmuração, quanta dor, quanta dificuldade, sabe? Que acontece, fica todo sofrido, uns de uma forma e outros de outra. E assim, Ezequias percebia que isso estava no meio do povo de Israel, por causa da grande divisão. E então, quando chega em Crônicas, capítulo 30, agora já no tempo de Ezequias, algumas coisas já sendo colocadas em ordem, e então Ezequias convida o povo para celebrar a Páscoa, porque Roboão havia seguido o conselho da imaturidade, havia seguido o conselho da carne, e rejeitou conselhos que era procedente do Espírito. E isso trouxe dificuldade entre o povo. Mas agora no seu tempo, no capítulo 30 e verso 1, começa dizendo assim: Segunda Crônica, capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiro por toda Israel e todo Judá, e também cartas a Efraim e a Manassés, que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Lembra que
Ezequias recebe da parte do Senhor um coração inclusivo. Isso realmente procede de Deus, porque Ele é inclusivo. Então Ezequias, agora com esse coração inclusivo, ele manda mensageiro por todo Israel, não parte de Israel, por todo Israel, por todo Judá, para convidar o povo a vir a Jerusalém e a celebrar a Páscoa na casa de Deus. Podia ter preferido a casa do próprio Ezequias, quem sabe mais aconchegante. Poderia ser a tribo do norte, a tribo mais numerosa, ou a tribo do sul, menos numerosa. Mas Ezequias convidou para que o povo viesse a Jerusalém, na casa de Deus. Porque o local de encontro, do verdadeiro encontro para celebrar a Páscoa, não é no grupo maior, nem no grupo menor, mas é na presença de Deus. Na casa de Deus é o lugar de celebrar. Todos. Porque Deus não faz exceção. Para todos ir na casa de Deus, na presença de Deus, para celebrar a Páscoa. Esse é um coração que o Senhor quer que nós tenhamos Ele. E se percebemos que não temos esse coração, pedimos a Ele, porque Ele prometeu de nos dar um espírito novo, um coração novo, um coração que crê, um coração inclusivo, um coração que pensa em todos aqueles que o Senhor pensa, em todos aqueles que o Senhor recebeu. A todos esses também devemos receber. Às vezes caímos em algumas armadilhas de pensarmos diferente, mas o Espírito do Senhor que nos conduz a toda a realidade espiritual, nos convence para nós voltarmos para os princípios que Deus estabeleceu. Então todo o povo é convidado. Não se trata da tribo do norte, não se trata da tribo do sul, se trata do povo de Israel, se trata do povo de Deus, para vir à casa de Deus e a celebrar a Páscoa. Esse é o lugar do encontro, de celebrar na presença do Senhor. E o povo de Israel aponta para a igreja desses dias. Então foi escrito não só para o povo de Israel. 1 Coríntios 10, verso 11, diz que é também para nós, a igreja que está nesses últimos dias, ou nas últimas horas, para quem são chegados o fim dos séculos. Também para nós, que essa celebração só se dá no coletivo. Por isso é convidado todo o povo de Israel. E hoje celebramos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, junto com todos aqueles que nasceram de novo, junto com todos aqueles que nasceram da água e do Espírito, porque o Senhor nos deu do seu Espírito. Desde quando o Espírito de Deus uniu o nosso espírito, então nós se tornamos um com Ele. E guardamos essa unidade do Espírito, porque isso precisa ser guardado, para que chegamos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Precisa ser guardado para que chegamos à unanimidade, porque esse é um ponto mais alto, a ser que dá unanimidade. Então lembramos de uma saudação muito rica, muito maravilhosa. Uma delas, irmão Altivi leu, que é em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. E gostaria de repetir, de relembrarmos. Depois voltamos aqui com a ajuda do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 30 novamente. Mas vamos a 1 Coríntios. E o capítulo 1. E o verso 1 em diante. Uma saudação muito rica, muito inclusiva, que disse assim:
Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostene. Muito maravilhoso esse verso. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Porque às vezes é pela vontade própria. Às vezes é por gostar, quem sabe, de viajar, de estar entre muitos irmãos, ainda que isso é maravilhoso. Mas não foi pela vontade própria, mas pela vontade de Deus. A vontade de Deus que prevalece em todos os serviços. Então disse o verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto, como foi citado nessa manhã, ela é de Deus. Isso não pode cair no esquecimento. Os cuidadores, conforme um deles era Pedro, lá no capítulo 5, então, cuidar do rebanho de Deus, ou a igreja de Deus que ele resgatou com o próprio sangue. Então ela é de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Ela é de Deus. Então a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus, que está em Corinto, todos os santificados. Nós temos a coletividade, todos. E continuando a ler o verso, a lágrima está me atrapalhando um pouco, esqueci meu lenço, mas tudo bem. Nós vamos continuar lendo o verso. Obrigado. Então, aos santos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda não terminou aí o verso. Senhor deles e nós. Que saudação inclusiva, que saudação rica. Senhor deles e nós. Não é o Senhor só da tribo do sul. Não é o Senhor só da tribo de Judá. O Senhor do povo de Israel. Senhor deles e nós. Ah, que coração, irmãos. Esse é o coração que o Senhor nos prometeu. Um coração receptivo. Porque às vezes fazemos o contrário. Rejeitamos aquilo que o Senhor recebeu e aceitamos aquilo que o Senhor não recebeu. Às vezes agimos o contrário, temos esse extremo. Como aconteceu com o povo de Israel. Na hora de entrar em Canaã, não quiseram, porque tinha gigante. Na hora que não era para entrar, entraram. E às vezes nós invertemos esses valores. Mas lembra que houve disciplina quando foram fora do tempo de Deus. Graças a Deus pela disciplina. Sempre que fazemos por conta própria, de uma maneira ou outra, o Senhor nos ama tremendamente, nos disciplina, nos corrige, para que a gente não venha repetir aquela mesma situação. Mas agora vamos a Filipenses, capítulo 1, uma outra saudação também. Filipenses, capítulo 1, e o verso 1. Disse assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, o que estão em Filipos. Olha onde ele estava. Ele estava em Filipos. Filipos era uma cidade, e estavam todos ali em Filipos, todos os santos. Então ele sauda esses irmãos, mas prossegue aqui. Ele continua incluindo os bispos e diáconos. Também com os bispos e diáconos.
Porque às vezes não se considera, às vezes não se inclui o presbitério, às vezes não se inclui o diaconato, mas essa saudação, ela inclui a todos. Porque eles também fazem parte da igreja. Talvez o serviço deles não é apreciado, talvez não é considerado, mas nessa saudação inclui também o serviço do presbitério, inclui o próprio presbitério, inclui o diaconato. E foi chamado de importante negócio. Aleluia. Porque se faz necessário na casa de Deus. Então agora sim voltamos à crônica. Capítulo 30. E nós vamos repetir o verso 1. Que diz assim o verso 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel. Aleluia, é todo Israel e Judá. E escreveram também, olha a inclusão, vai incluindo todos. Que talvez, às vezes deixamos alguém de fora, mas ele usa também. Ninguém pode ficar de fora. Também cartas a Efraim e a Manassés. Chama também Efraim e a Manassés. Venham todos. Que viesse à casa do Senhor. E é Jerusalém, não é outro lugar. Tem que ser em Jerusalém. E tem que ser na casa do Senhor. E precisa saber o que se vai fazer. O assunto é celebração. Porque às vezes se vai por outro motivo. Mas ficou claro. Para celebrar a Páscoa ao Senhor. Isso na casa de Deus. Isso na presença de Deus. Porque tudo que se faz deve ser na presença de Deus. Inclusive perdoar, inclusive pedir perdão, inclusive todas as coisas deve ser na presença de Deus. Paulo falou assim: que eu perdoei na presença de Cristo para não ser vencido por Satanás. Então como vamos fazer isso, que se trata do princípio do Evangelho? Perdão, arrependimento, isso é um princípio do Evangelho. Quando nós desprezamos essas coisas, está faltando conhecer o Evangelho. Porque esse é princípio. Se eu falo perdoa porque não sabe o que faz. Quando vamos pedir perdão, deve ser chamar uma testemunha. E essa testemunha tem que ser Cristo, a verdadeira testemunha. Porque caímos muitos nesses laços. Irmos por conta própria, ainda que é uma realidade, ainda que está escrito, mas às vezes vamos sozinhos, vamos sem Cristo. E isso não traz benefício ao corpo de Cristo. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro pedir perdão. Eu sempre faço a comparação que a dor ensina a gemer. Assim também o arrependimento, ele nos ensina como pedir perdão. O verdadeiro perdão, ele só aponta para uma pessoa errada, só aquele que está arrependido. Ele não aponta para um terceiro, não aponta para um segundo, ele aponta para uma única pessoa, aquele que está arrependido. Isso se faz na presença de Cristo. Também o perdoar. Tudo isso é algo espiritual. E isso é algo que nós devemos pedir ao Senhor. Nem sempre estamos condicionados. Ou a maioria das vezes não, ou todas as vezes não. Mas devemos recorrer àquele que diz perdoa porque não sabe o que faz.
E Ele então nos capacita a perdoar. Então tudo isso se faz na presença de Cristo. Depois de uma divisão, como nesse caso, das tribos do norte e a tribo do sul. Por certo, havia muitas feridas, muitas dores, muitas murmurações. Graças a Deus, pelo serviço inicial, foi a purificação no templo. Algo que precisa ser tirado. Vós sois o templo e morada do Espírito Santo. E Ele se encarrega de nos mostrar, trazer a luz aonde não estamos enxergando, para que nós venhamos sentir a necessidade de perdoar, ou de pedir perdão, porque grande estrago foi promovido. Por um lado, tribo do norte, por outro lado, tribo do sul. Mas todos são chamados a vir a Jerusalém. Todos são chamados a vir na casa de Deus. Porque quando chegamos à presença de Deus, o único culpado que nós vemos são nós mesmos. Quando chegamos na presença de Deus, que contemplamos a santidade de Deus, então nós percebemos que precisamos ser nos santificados ainda mais. Quando chegamos da justiça diante da justiça de Deus, então nós percebemos que precisamos ser justificados cotidianamente. Porque quando chegamos na presença de Deus, a nossa visão de olhar para nós, ela perde todo sentido. Porque estamos olhando para o Senhor, para aquele que não tem falha, para aquele que nunca pecou. Então, enquanto olhamos para Ele, nós esquecemos de nós. Esquecemos das nossas posições, das nossas habilidades. Porque chegamos na presença do Santo. Chegamos na presença de Todo-Poderoso. Então, disse o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Satanás sempre vai estar agindo o contrário. Mas lembramos da palavra de Deus, que é segurança para nós. Que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Muito rico quando chegamos, pegamos e possamos abraçar um irmão, uma irmã, verdadeiramente dizer: somos um. Ele nos fez um. E além dessa unidade do Espírito, Ele quer nos levar à unanimidade. Por certo, não tocaremos agora nesse ponto. Mas a unanimidade, tudo se dá no coletivo. Aí já inclui todo o espírito, alma e corpo. Quando fala da unanimidade, vai falar de um só homem, de um só pensamento, de um só sentimento. Mas o Senhor vai nos conduzindo, que esse é um ponto mais alto um pouco. Mas devemos guardar aquilo que já temos recebido, que é a unidade do Espírito. Deus quer que nós guardemos as coisas que Ele nos dá. Porque esse é o ponto de partida para que possamos dar um passo a mais. Até que cheguemos, porque ainda não chegamos. Há momento que somos assaltados por essa situação e achamos que já chegamos. Mas a palavra diz que é um trajeto. Nós estamos avançando, Ele está nos conduzindo, mas vamos chegar. Para nós é impossível, mas para Ele é possível. Então diz o verso 2. Verso 2 diz assim: porque o rei tivera conselho com os teus maiorais. Que maravilha! Tivera conselho com os maiorais. Não foi aquele conselho que Robão,
tomou com a imaturidade. E aquele conselho não era a favor do povo de Deus. Aquele conselho era por um interesse próprio. E quando faz as coisas por interesse próprio, a ruína é certa. Mas quando se toma conselho para os interesses de Deus, porque os conselhos dos mais velhos, lá em 1 Reis capítulo 12, era para visando o benefício do povo de Deus. Esse conselho era favorável ao próprio Deus, era para a glória do próprio Deus. E agora ele vem tomar conselho com os maiorais. Esse conselho também não é para o interesse próprio, mas para o interesse do povo de Deus. Um conselho, quando nós pedimos conselho é porque nós não queremos errar, né? E diz que na multidão de conselheiros não há transgressão. E quando o nosso coração é inclusivo, nós vamos acatar aquele conselho que vem do Espírito, a favor do povo de Deus, aquele para a glória de Deus. Porque esse conselho, ainda que seja o contrário àquilo que nós queremos ou que pensamos, mas interessa que o nome do Senhor seja glorificado. Eu me lembro da colocação do Atmani no escrito, não me lembro, mas que ele disse, olha, quando 2 ou 3 diz que ou eu ou você está errado, isso é realidade. E às vezes nós não podemos, ainda que não vemos erro, mas se 2 ou 3 diz, devemos parar para considerar. E tem uma época muito difícil da gente poder considerar os conselhos ou receber. Época de noivado, época de casamento. Temos mais dificuldade de receber aqueles conselhos, porque nós queremos que tudo seja favorável a nós. Mas se 2 ou 3 irmãos, principalmente os pais, disse não, devemos parar. Sabe? Você pode não ver erro, mas se 2 ou 3 irmãos diz que você está errado, então você deve parar e considerar. O Senhor quer nos guardar por intermédio daqueles irmãos e irmãs, quer nos proteger. Naquele encontro lá no capítulo 9 de Atos, entre Saulo e o Senhor Jesus, e quando ele cai, ele fez 2 perguntas maravilhosas. E a primeira pergunta o Senhor respondeu, e não quis responder a segunda. A primeira foi essa: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde. Que maravilha! O Senhor é aquele que nos responde. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. E ele faz outra pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não respondeu. Vá até Ananias, que lá você vai saber aquilo que você deve fazer. Lembra também de Atos 10, quando foi enviado aqueles homens piedosos até Jope, porque Pedro ia mostrar para Cornélio e os demais o que devia fazer. O Senhor quer nos mostrar isso por intermédio de irmãos, porque senão nós entramos queremos ouvir só o Senhor, diretamente com Deus. Como foi dizer, Deus fala comigo, foi expressado, Deus fala com todos, Deus fala com os vasos, Deus fala com o corpo. Então às vezes queremos ouvir só o Senhor, e às vezes Ele nos fala, quando falou para nós, mas tem algo que Ele quer nos enviar até irmãos e irmãs. Ouve o meu servo, ouve a minha serva. Outrora você não quis ouvir Sara, mas agora ouve Sara. Às vezes o Senhor quer nos falar por intermédio de irmãos e irmãs. Porque se entrarmos numa soberba, nós estamos querendo ouvir o próprio Deus, pode entrar um espírito aí no meio, sabe? Que o Senhor nos fala diretamente, é uma realidade, mas agora eu chamo de indiretamente, não sei se essa é a palavra certa, que é por intermédio de irmãos e irmãs. Então Paulo aprende essa lição: ouvir a Deus e ouvir os irmãos, sabe? E seremos protegidos, guardados por ouvir os irmãos.
Tem muitos assuntos altos, né? Grandes revelações na Escritura. Mas uma que eu julgo mais alta, e talvez seja mais simples, mas que eu vejo bastante alta, chama-se obediência, sujeição. Uma das mais altas revelações. E o Senhor quer revelar isso no nosso espírito, para que nós aprendamos a ser conduzido. Aprendemos a ser conduzido. Para que aprendamos a servir no coletivo. Então, ele tomou conselho com os maiorais. Porque às vezes não se torna conselho. Às vezes a liderança não se aconselha. Eu tenho a palavra final. Claro que devemos considerar isso. Mas precisamos companheiros. Precisamos companheiros. Que coisa maravilhosa é companheiro. Está um pouco escasso nesses dias. Mas devemos orar. Porque companheiro é andar junto. Não é a distância. E a palavra fala assim, falar é a verdade, cada um com seus companheiros. Você tem um companheiro para falar a verdade? Né? Falar a verdade no tempo de Deus. E outra coisa, precisamos aprender acerca dos tempos. Que às vezes não entendemos acerca dos tempos. Uma verdade que é para falar amanhã, nós falamos hoje, estraga tudo. E a que é para falar hoje, nós deixamos para amanhã. Quando precisamos aprender com o Senhor? Falar a verdade, cada um aos companheiros. E aí consultar, para ver em que espírito nós estamos, para poder falar a verdade. Que às vezes nós já vamos no espírito de superioridade. Temos que ajudar um irmão. Mas o Senhor, aquele que conhece, né, que sonda. E então ele tomou conselho com os maiorais, mas não só com os maiorais. Aí que diz que com toda a congregação, com todos os irmãos, não quis fazer nada, ainda sabendo que era algo maravilhoso, era a favor do povo de Deus, mas se aconselharam ali, se aconselhou. Se aconselhou para quê? Para celebrar a Páscoa no segundo mês. Que se celebrava no primeiro mês. Mas então tomou conselhos para celebrar no segundo mês. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais. E com toda a congregação em Jerusalém. Para celebrar a Páscoa no segundo mês. Mas por que ia fazer essa mudança agora? Para fazer uma mudança, precisamos fazer na base do conselho. Fazer na base do conselho. E falando na mudança, até de uma cidade para outra, ou de um bairro para o outro, quem sabe, irmão, a sujeição nos leva em muitos ângulos. Em muitos ângulos. Eu vou mudar, você vai mudar para quê? Porque às vezes não sabe nem para que vai mudar. Mas aqui essa mudança era para dar mais uma oportunidade ao povo de Deus. Porque do primeiro mês para o segundo mês. E aí vai explicar o porquê. Porque o povo não tinha se santificado o suficiente. Não tinha se preparado o suficiente. Mais um tempo, no segundo mês, para que o povo possa se preparar para celebrar a Páscoa. Então está buscando o interesse do povo de Deus, não é o interesse próprio. E diz que isso alegrou toda a multidão. Foi alegria. Que aquele conselho que vem da parte de Deus, aquele que vem do Espírito, não traz desconforto, traz alegria, traz paz, traz descanso. Sabe? É para dar mais uma oportunidade para o povo de Deus, que eles não prepararam o suficiente. Então mais uma oportunidade. E nesses novos dias, nesses nossos dias, graças a Deus pelo segundo mês. Que às vezes não estamos preparados para o primeiro. Às vezes temos, de alguma maneira, algo contra a santidade de Deus. Então o segundo mês, para dar tempo para nós corrigir na presença dele essa situação.
de estar desconectado com a santidade de Deus. Então é esse verso 3 que vai nos dizer: porquanto no mesmo tempo não puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdote, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. Então não tinha se santificado o suficiente, e também não tinha se ajuntado em Jerusalém. Talvez tenha se ajuntado em outro lugar, talvez em outro lugar até mais maravilhoso, mas o assunto era Jerusalém. Podia ser juntado em alguns altos, mas o assunto era na presença de Deus. Então o povo não tinha feito conforme a vontade de Deus, precisava de mais uma oportunidade. Isso na base do conselho, para todos chegassem a esse mesmo consenso, no sentir de Deus, para dar uma oportunidade ao povo, para que o povo pudesse realmente se santificar, para chegar na presença de Deus, para celebrar a Páscoa. Ah, que maravilha, nós temos desfrutado disso, de chegar na presença de Deus. Mas o Senhor quer nos mostrar muito mais, ser muito mais excelente do que aquilo que o Senhor que já temos visto, de chegar e desfrutar. Nós se ajuntamos não só para participarmos da presença do Senhor, mas para desfrutarmos dele mesmo. Irmão, o Senhor quer nos conduzir um passo a mais, no que se refere realmente à presença de Deus. Estar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus. E nesses poucos momentos, nessas oportunidades que temos tido, e aí nós temos a convicção que não há um outro lugar mais excelente, não há. Mas o Senhor quer abrir muito mais isso para mim, para você, para nós, de uma maneira geral. Por todos os filhos de Deus. Ele quer que todos cheguemos juntos, todos. Ainda que alguns ficam para trás, mas Ele quer que todos chegamos juntos. Assim como Ele quer que todos se salvem, disse lá em Timóteo. Ainda que todos não vão ser salvos, mas Ele quer que todos sejam salvos. Que todos. Se alguém não for salvo, não deve culpar o Senhor, porque Ele quer que todos sejam. Ele é inclusivo. Ele não faz exceção de pessoa. Ele deixou os céus e veio para a terra, para estar conosco aqui, para andar conosco, nos tomar pela mão e andar por um caminho que nós ainda não conhecemos, por esse novo e vivo caminho que Ele mesmo vai nos conduzindo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E Ele está na glória, e deixou um caminho para também nos introduzir na glória. Mas então esse verso 4 vai dizer assim: e foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Aleluia! Alegrou a todos. O conselho da maturidade, da inclusividade, isso deve alegrar a todos. Quando o povo se ajunta, quando se faz as pazes, quando se reconcilia, isso deve ser algo para trazer alegria para os nossos corações. Quando alguém se arrepende, diz que há festa no céu quando alguém se arrepende. Isso deve alegrar os nossos corações, o ajuntamento do povo de Deus. Que há muita estratégia, irmãos, para nos dividir. Muita estratégia. Para nos colocar um contra os outros. Não é o que nós queremos. Mas acontece, ele está lá por trás, escondido, para nos colocar um contra o outro. E aí nós sabemos, culpado é A, culpado é B. Mas o culpado não é A nem o B, é o outro que está ali por trás, escondido.
Mas quando ele é denunciado, quando ele é mostrado, ele perde a ação. E quando nós chegamos e pedimos perdão ou perdoamos na presença do Senhor, ele perde a ação. Então isso agradou o coração de todos. A inclusividade é algo que deve agradar todos os corações. É árduo, é um caminho estreito, mas o Senhor quer nos conduzir por esse caminho estreito, né? Lá em Atos 4 diz que era um só a alma e o coração de todos. Isso é um passo mais alto. O Senhor está nos conduzindo. Um só pensamento, um só coração, unido, corpo, alma e espírito. Não dizia que coisa alguma pertencia a si mesmo. Isso é unanimidade. E diz que o povo era unânime. Mas primeiro vamos guardar a unidade do espírito. E depois chegamos à unanimidade, né? Aí fala como um só homem. Lá na reedificação dos muros, se juntaram como um só homem. E uns dizem que vem a perseguição, e outros dizem que vem, que não vem. Mas quando chegar, veremos. Mas eu penso que ela vem sim. E quando ela vier, o povo de Deus vai estar unânime como um só homem. Sabe? Não importa se vai levantar contra a igreja, contra o Senhor, não importa, mas o povo de Deus vai estar 100% cheio do Espírito. Sabe? Ainda que o mundo seja 100% endemoniado, mas isso não é problema para o Senhor. Mas que o povo do Senhor seja 100% cheio do Espírito. Então não tem problema perseguição. Não tem problema perseguição. O Senhor falou assim, eu disse lá em Isaías, que todas as nações para Ele, todas, é como um pingo d'água que cai no balde. E Ele vê como mesmo que é isso como uma coisa vã. O Senhor está conosco, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Essa é a realidade. A gente precisa crer um pouco mais, só crer. Porque Ele é o nosso refúgio. Escondemos nele, a nossa vida está escondida com Deus em Cristo. Nada pode nos atingir. Sabe? Estamos na cidade de Deus. Espiritualmente falando, os irmãos sabem. A cidade era murada, lá em Salmo 46, quando falando do rio que passava no meio da cidade. A cidade era murada e o rio cortava o meio da cidade. E aonde há rio, aonde há água, há riqueza, tudo prospera. Não precisamos sair por fora dos muros para buscar algo. Permanece na cidade de Deus, que ali tem tudo que nós necessitamos. Ali vai produzir tudo que precisamos. O rio alegra a cidade de Deus. Ainda nos dias de angústia, há um rio que alegra a cidade de Deus. Não é os grandes movimentos que alegram, mas esse rio do Espírito que alegra a cidade de Deus. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vinde e vede o que o Senhor tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lança, joga os carros no fogo e acabou-se o problema. Acabou-se a guerra. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos conduzindo e quer nos conduzir por caminho que nós não conhecemos, mas são caminhos excelentes. Devemos trilhar essa trilha e ser conduzidos pelo Espírito do Senhor. Não temamos. Não temamos. Ele prometeu estar conosco. E todas as nações para Ele, todas, é como um pingo d'água que cai no balde. Ele considera menos do que, como uma coisa vã. Toda a terra cabe na concha da sua mão.
Ele abre os céus e fecha, como você abre e fecha uma cortina. Esse é o Todo-Poderoso. Possamos descansar nele, confiar nele. Há um descanso para nós, irmãos. Às vezes estamos aflitos. A última visita que fiz, Monte Vitor estava junto. Uma moça morando sozinha, só ela. Estava em conflito, estava mais sozinha, mas não tinha mais ninguém. Estava em conflito, estava sem paz, estava descontrolada. Mas, às vezes, quando não temos ninguém para brigar, a gente briga com a gente mesmo. Mas o Senhor quer nos conduzir por esse caminho de paz. Ainda que há aflição nesse mundo, mas Ele prometeu nos dar paz. Paz é algo maravilhoso. É uma pessoa. Você está de paz com todos, que o assunto é inclusivo. Seguir a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Que sigamos com Ele essa paz. Amém, irmãos? Amém.